Olá, eu sou Sônia Corina Hess, professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no campus de Curitibanos, e eu gostaria de agradecer aos organizadores da Semana Acadêmica do curso de Engenharia Florestal daquele campus, pela oportunidade para falar justamente no dia 5 de junho de 2024, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído essa data em 1972 para chamar a atenção sobre os problemas ambientais mundiais, né? Eu vou falar sobre os contextos da poluição e suas consequências na microrregião de Curitibanos. E já que é para falar de poluição, eu vou começar falando da poluição dos recursos hídricos, eu vou começar falando do saneamento básico que faz falta no Brasil. E eu resolvi enfatizar aqui a região sul na minha fala, porque é tida como uma região bastante evoluída. No Brasil, nós temos 203 milhões e 80 mil 756 habitantes e o índice de tratamento de esgoto é de 52%. Eu gostaria de esclarecer que esse índice de tratamento de esgoto se refere à água fornecida, porque esses dados se referem às empresas de saneamento que fornecem esses dados e se referem ao quanto de água foi fornecida e o quanto de esgoto foi tratado em relação à água fornecida. Porque acredita-se, né, as empresas consideram que toda água fornecida, a princípio, gera esgoto. A gente sabe que não é bem assim, mas é o cálculo que eles fazem. Então, vejam, na região sul do Brasil, nós temos Paraná, com mais de 11 milhões de habitantes, e está de parabéns o Paraná, com 75,9% do esgoto tratado em relação ao gerado. Vejam, Curitiba, com 1 milhão e 700 e poucos habitantes, com 96% do esgoto tratado. Aqui tem as 10 cidades mais populosas de cada estado. Então, realmente, o Paraná se destaca com altos índices de tratamento de esgoto, o estado está de parabéns ali. As cidades maiores, todas têm elevados índices. Só Colombo, que é a oitava em número de população, que tem abaixo de 70%. As demais cidades todas têm índices bem altos de tratamento de esgoto. Parabéns para o Paraná. Eu sou de Santa Catarina e me envergonho, porque em Santa Catarina, esses dados são de 2022, que são os mais atuais, disponíveis pelo Sistema de Informação de Saneamento do Ministério das Cidades. Ele mostra que Santa Catarina, com 7.610.000 habitantes, tratava em 2022 só 34,8% do esgoto gerado, gente. Vejam, Joinville, uma cidade grande, com mais de 600 mil habitantes, tratando menos de 35%. Florianópolis, aqui diz que é 62,8%, com 537 mil habitantes, fora a população flutuante por causa do turismo, né? Blumenau, uma cidade grande, uma cidade rica, aí tratando 35%. São José, na Grande Florianópolis, já tem melhor, 60,6%. Inclusive, só Jaraguá do Sul superou São José. Itajaí, gente, uma cidade rica, portuária, com 19,4%. Chapecó, 46,5%. Palhoça, vejam que vergonha, 7,8%. Criciúma, 32,6%. Lages, 39,1%. Ou seja, as 10 maiores de Santa Catarina têm índices muito baixos de tratamento de esgoto. Exceto São José e Jaraguá do Sul, que estão acima de 60%, o resto é uma lástima. Mas, se a gente está falando de Santa Catarina, imagine o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, muito pior, gente, muito pior. E a população de Rio Grande do Sul é quase igual à população de Paraná, com 10 milhões e 882 mil habitantes, tratando em 2022 só 26,6% do esgoto, gente. Porto Alegre, capital, com mais de 1 milhão de habitantes, 55% do tratamento de esgoto tratado. Caxias do Sul, 38,8%. Canoas, com uma população bem grande. Canoas chama atenção porque é uma cidade com um território pequeno e a população grande, né? 347.600 e poucos habitantes, 40% tratamento de esgoto. Pelotas, ó que vergonha, 22%. Santa Maria, 51%. Gravataí, 15,9%. Novo Hamburgo, uma cidade rica, 7,3%. Viamão, 1,6%. São Leopoldo, 12,2%. Rio Grande, 31,1%. Vejam que essas grandes cidades, as maiores cidades do
do Rio Grande do Sul, em grande maioria, estão na grande área de influência de Porto Alegre, né? Tirando Caxias do Sul e Pelotas, Santa Maria. As outras são próximas de Rio Grande também, as outras são próximas de Porto Alegre. E vejam que índices horríveis de tratamento de esgoto. Nesse momento que que eu estou falando aqui, a gente está acompanhando com tristeza a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, e a gente vê que já o respeito pela água já não é uma marca do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente considera esses índices de saneamento básico naquele estado, né? A microrregião de Curitibanos inclui 12 municípios: Abdão Batista, Brunópolis, Campos Novos, Curitibanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, Vargens e Orteia. E aqui a população de 2022, né, do censo do IBGE, mostra que são cidades pequenas, na sua maioria. Só Campos Novos tem 36.932 habitantes, tinha, né? Curitibanos 40.045 habitantes. Aqui a maioria abaixo de 5.000 habitantes. Monte Carlo 9.117, Santa Cecília com 15.546, São Cristóvão do Sul com 6.000. Então são municípios, em sua maioria, são municípios pequenos. Aqui o índice de tratamento de esgoto em relação ao esgoto gerado, né, ou água consumida. Abdão Batista, mesmo sendo uma cidade pequena, tem 32,8% do esgoto tratado na área urbana, né, porque esse esgoto tratado se refere à água fornecida pela empresa de saneamento local. Campos Novos, parabéns, com 82,8% do esgoto tratado. Curitibanos com 19,2%, isso em 2022. Esse índice vai melhorar porque o sistema de tratamento de esgoto está sendo implantado. Aí a gente vê que, na verdade, onde é que é necessário ter esse sistema de tratamento de esgoto? Principalmente nas áreas de adensamento demográfico, porque a quantidade de esgoto gerado sendo grande, os sistemas domésticos não dão conta de tratar esse esgoto, e toda a água que entra tem que sair. Claro que o esgoto entra impuro, né, no sistema de tratamento tipo fossa. Ele vai receber um tratamento e vai sair a água tratada, a princípio, né, o esgoto tratado. Mas em áreas com adensamento demográfico, é necessário realmente coletar e tratar o esgoto de uma forma unificada, porque senão o solo fica contaminado, os recursos hídricos ficam contaminados. É uma tristeza a gente ver no Brasil que os córregos em áreas urbanas raramente não estão contaminados por esgoto. São cenários muito tristes e os córregos eles contaminados por esgoto, por lixo nas suas margens, sem mata ciliar. Ou seja, o Brasil, nós brasileiros maltratamos muito as águas, né? Aqui nós temos o gráfico das emissões de gás de efeito estufa em Santa Catarina por setor em 2016. É um documento do Ministério da Ciência e Tecnologia, publicado em 2022, mas esses dados se referem a 2016. Então, em Santa Catarina, o principal setor que emite gás de efeito estufa, né, é o setor de energia, principalmente 62% se refere ao transporte. E o segundo setor mais importante é o setor da agropecuária. Segundo o relatório, 45% dessas emissões da agropecuária se referem à fermentação entérica, né? Esses dados são todos agrupamentos de vários parâmetros, né? Então, na agropecuária tem a agricultura pecuária, tem a questão dos animais, do arroz irrigado, né? Então, a gente tem vários parâmetros que concluindo, chegaram a esse valor. Aqui a gente vê em verde, seria o índice relativo às florestas. Segundo aqui, em 2016, Santa Catarina tinha crédito, ou seja, em vez de emitir, ela absorvia gás de efeito estufa por causa das florestas. Mas esse índice ainda era pior do que em 2010. Vejam que esse é um dado de uma metodologia de cálculo do Ministério da Ciência e Tecnologia, baseado em parâmetros técnicos.
E aqui em vermelho das indústrias, tá? E aqui em amarelo dos resíduos, geração de resíduos, né? Que, os resíduos, eles geram gases de efeito estufa. Quais são os principais gases de efeito estufa? Dióxido de carbono, CO2, metano, que é aí que entra a fermentação entérica, CFCs. Então, tem gases que se acumulam na atmosfera e absorvem radiações de calor, né, infravermelho termal, e com isso estão promovendo o aquecimento do planeta. Esse fenômeno é natural, sempre houve, sem ele a Terra teria uma temperatura média de menos 15 graus, mas esse fenômeno é cíclico, ele aumenta e diminui ciclicamente, mesmo processo natural, só que o ser humano ajudou a acelerar isso pela poluição atmosférica, né? Então, hoje a gente está vivendo uma crise climática e o ser humano é apontado como um agente também nesse processo. E a gente ajudou o processo a ser acelerado, com consequências trágicas para todo mundo, né? Não só para os humanos. Então, aquela fonte de dados para Santa Catarina é do Ministério da Ciência e Tecnologia, por uma metodologia que a gente, quem quiser pode acessar ali o site e verificar. E aqui eu trouxe um dado diferente. Eu tenho o dado do MAP Biomas, que é um resultado de um trabalho de vários pesquisadores, que a partir de imagens de satélite fez um mapa do Brasil inteiro, até a nível municipal, do uso da terra, né? Então, na bacia do Rio Uruguai, que a gente está inserido, a microrregião do Curitibano está inserida na bacia do Rio Uruguai. O Rio Uruguai, a bacia do Rio Uruguai, ela é formada pela união do Rio Canoas, que nasce em Santa Catarina, vai em direção oeste e depois vai para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, Rio Canoas, depois se junta com o Rio Pelotas e forma o Rio Uruguai. O Rio Uruguai corre em direção ao oeste e depois vai percorrer grande parte da fronteira do Brasil com a Argentina, depois com o Uruguai e faz parte, então, grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fazem parte dessa bacia. Essa bacia do Rio Uruguai, segundo os dados do MAP Biomas, tem 70,2%, gente, 70,2% do território que faz parte da bacia do Rio Uruguai, 70,2% era ocupado com agropecuária, tá? Em 2022. E com florestas, só 26,3%. Aqui no mapa a gente vê bem cor-de-rosa, né? Bem cor-de-rosa. Essa área cor-de-rosa é agropecuária, o verdinho é florestas. Eu trouxe aqui, então, as microrregiões que fazem parte da bacia do Rio Uruguai, que em Santa Catarina inclui Campos de Lages, Curitibanos, Concórdia, Joaçaba, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste. E no Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Três Passos, Frederico Westphalen, Erechim, Sananduva, Cerro Largo, Santo Ângelo, Ijuí, Carazinho, Passo Fundo, Cruz Alta, Vacaria, Santiago, Santa Maria, Campanha Ocidental, Campanha Oriental e Campanha Meridional. Então vejam que grande parte do Rio Grande do Sul está incluída na bacia do Rio Uruguai. E esse mesmo MAP Biomas, a gente consegue ali extrair informação de quanto que é a agropecuária e quanto que as florestas ocupam em cada município. Então eu peguei aqui os municípios da microrregião de Curitibanos, vejam que realmente, ó, os municípios, a maioria, todos eles têm mais de 60% do território ocupado por agropecuária. E aí, em contrapartida, né, os índices de território ocupado com florestas são bem pequenos, alguns chegam a mais de 30%, mas a maioria abaixo de 30% com florestas. Aqui eu trouxe os dados que eu acho muito interessantes, que são os dados da pecuária. Aliás, eu queria destacar um grande tesouro que o povo brasileiro tem, muita gente não conhece, que são os bancos de dados do IBGE. Gente, são verdadeiros tesouros. A gente tem que valorizar porque realmente esses dados são incrivelmente importantes para a gente entender o contexto do país, né? A gente entender o contexto das regiões. Vejam aqui que coisa interessantíssima. O número de bovinos em Dom Batista, 14.696, tá? Esses dados são todos 2022.
Número de suínos, 28.750. Número de galinhas, 5.850. Total de animais, 49.296. E total de humanos, como a gente viu, 2.598. Gente, vejam o quanto que tem de animal a mais do que seres humanos. E esse cenário se repete para os demais municípios. Vejam que loucura, que Campos Novos, gente. Campos Novos, o total de animais, 585.774, com uma população de humanos de 36.932. Vocês vão dizer, mas por que a senhora foi atrás desses dados? Porque são muito relevantes, gente. A pecuária, a gente já vai ver o impacto ambiental da pecuária. Curitibanos, vejam aqui, ó, bovinos, 39 mil. Tem quase o mesmo número de bovinos que número de pessoas. Suínos, 36.809 no município de Curitibanos. Aqui, galinhas, 13 mil. Então, ou seja, o total de animais em Curitibanos, 88.900, é mais do que o dobro da população humana. Frei Rogério, também um município pequeno, vejam, 14.144 animais e 2.411 habitantes. Esses dados são muito relevantes, muito relevantes. Aqui, deixa eu ver algum outro que me chamou muita atenção. Aqui, ó, Santa Cecília, 51 mil animais e 15 mil humanos. É muita loucura. Zorteia, um município pequenininho, 3.930 habitantes, com 70.875 animais não humanos. Agora a gente vai ver por que eu trouxe dados de bovinos, suínos e galinhas. Então, baseado naqueles dados do IBGE, a gente tinha em 2022 219.742 bovinos na microrregião de Curitibanos. Existem dados da literatura, principalmente no livro Carnelatria, da professora Sônia Felipe, que buscou em várias fontes de dados, esses dados técnicos aí, a gente chega à conclusão de que para essa quantidade de bovinos foram utilizados 7,2 bilhões de litros de água na microrregião de Curitibanos durante todo o ciclo de vida dos animais, incluindo a alimentação deles, tá? E eles geraram, no seu ciclo de vida completo, 11.062.000 toneladas de dejetos, toneladas excretas. Isso os bovinos. Já em 2022, na mesma microrregião de Curitibanos, tinha 306.143 suínos. Também, de acordo com os dados técnicos, eles consumiram no seu ciclo de vida 229,5 milhões de litros de água e geraram 612.282 toneladas de excretas. Já as galinhas, somando todas as galinhas, só as galinhas, não os galináceos, tá? Não botei codorna, nada, só galinha. 610.082 galinhas em 2022, que no seu ciclo de vida consumiram 21,3 milhões de litros de água e 23.955 toneladas de excretas geradas. Vejam o tamanho do impacto ambiental da criação desses animais. E eu pergunto, será que se a gente não trata nem dejetos humanos, imagina as excretas desses animais como é que são tratados, né? Existem vários relatos de problemas relativos a isso, a contaminação do lençol freático nas regiões de maior produção da pecuária por causa justamente do tratamento incorreto dos dejetos dos animais. É um impacto ambiental muito grande. A agropecuária, gente, ela corresponde a 66% do uso da água no Brasil, tá? A água potável. Aqui um perfil da agricultura na microrregião de Curitibanos, de 2013 a 2022, a gente tem aqui as culturas temporárias, as áreas cultivadas ultrapassaram em 2022 160 mil hectares na microrregião de Curitibanos, e a gente tem também um setor bem importante que é a silvicultura, né? A silvicultura em 2013 alcançou quase 200 mil hectares, e aqui em 2022 ela estava um pouco abaixo de 140 mil hectares. As culturas permanentes, elas são pouco relevantes na região, só tem plantação de maçã, que é a principal, mas deu só um pouco mais de 1.000 hectares. Aqui a gente tem as áreas cultivadas com culturas temporárias e silvicultura ao longo do tempo, entre 2013 e 2022, na microrregião de Curitibanos. Vejam que o feijão,
diminuiu a área plantada, no começo, lá em 2013, estava em torno de 20 mil hectares, baixou bastante. O milho também diminuiu a área, mas se manteve estável, inicialmente quase 40 mil hectares em 2013, depois em 2022, um pouco mais de 20 mil hectares. A soja teve um aumento significativo na área cultivada ao longo do tempo. Em 2013 era 80 mil hectares e em 2022 chegou a mais de 150 mil hectares. O trigo na região estava abaixo de 20 mil hectares em 2013 e em 2022 alcançou quase 20 mil hectares. O eucalipto se manteve constante, praticamente 10 mil hectares. E o pinus já é uma cultura muito importante na região. Em 2013 estava acima de 180 mil hectares, diminuiu e agora está em 2022 em torno de 120 mil hectares, mas mais do que a soja. Então vejam, essas são as principais culturas da região. Feijão, alimento para humanos, diminuiu bastante. Trigo está se recuperando, mas também é pouco. Vejam que os alimentos para humanos são pouco cultivados, esse panorama é na agricultura nacional também. E milho e soja, só esclarecendo, 80% do milho não é para alimentação humana, é para alimentação animal. E soja, 93% da soja não é para alimentação humana, é para alimentação de animais no Brasil ou no exterior. É o grande produto de exportação para a pecuária. Então, a gente investe, a gente tem um grande passivo ambiental e social no Brasil para alimentar animais, basicamente, né? Que milho e soja, que são as commodities agrícolas mais exportadas, mais importantes, a gente está investindo na alimentação de animais e a gente realmente tem uma situação de insegurança alimentar para humanos. Tanto que tem famintos no Brasil e a gente vive importando feijão, arroz, trigo, a gente importa e a gente é um grande exportador de grãos para animais. Aqui nós temos uma estimativa da quantidade de agrotóxicos utilizados por cada cultura temporária aqui da microrregião de Curitibanos, a partir de parâmetros descritos na literatura, de quanto se usa por hectare de cada cultura, né? A soja, que é o principal área cultivada e também uma cultura que usa bastante veneno por hectare, a gente tem ali, então, um aumento, claro, porque esse aumento tem a ver com o aumento da área cultivada e também o aumento da quantidade de veneno utilizado. A gente tem 1.400 toneladas em 2013 e em 2022 chegando a quase 2.000 toneladas de agrotóxicos aplicados só na cultura de soja na microrregião de Curitibanos. O milho em segundo lugar, também pela sua área cultivada, né? Em 2013 chegou a 200 toneladas e em 2022 próximo desse valor também de 200 toneladas. Feijão e trigo menos, mas o trigo também aumentou bastante a quantidade de veneno, até acompanhando a quantidade de área cultivada, né, alcançou 200 toneladas de agrotóxicos aplicados na microrregião de Curitibanos. E aí a gente pensa nas consequências dessa poluição ambiental por agrotóxicos. Será que tem consequências para a saúde pública, por exemplo? Porque existem muitos, ao contrário do que os negacionistas falam, existem muitos estudos sérios mostrando que existe sim correlação entre aplicação de agrotóxicos, uso de agrotóxicos e doenças na população exposta. Eu trouxe aqui dados só de 2 doenças, tá? Eu trouxe dados aqui da mortalidade por neoplasias, por câncer, por 100 mil habitantes, dados oficiais do Ministério da Saúde. Quando a gente compara os índices do Brasil, aqui sexo masculino, sexo feminino, quando a gente compara a mortalidade do país por câncer, sexo masculino, de Santa Catarina, a gente já vê que Santa Catarina os índices são maiores. E, para que todo mundo saiba, na microrregião de Curitibanos, a mortalidade por câncer no sexo masculino também supera tanto o Brasil quanto Santa Catarina. Os índices de mortalidade na microrregião de Curitibanos são, sim, maiores do que em Santa Catarina, mas maiores quanto? Maiores. Para o sexo masculino, 26,7% do maior índice de mortalidade do que para o Brasil.
E aqui para o sexo feminino esse panorama se repete. Para o sexo feminino, a mortalidade por câncer na microrregião de Curitibanos é 12,9% maior do que no Brasil. E também maior do que Santa Catarina, ou seja, nós estamos falando aqui de uma microrregião com índice de mortalidade por câncer acima da média do país e acima da média do estado de Santa Catarina, que já é alto, sendo Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com maior índice de mortalidade por câncer. E aqui eu trouxe índice de mortalidade por suicídio. Alguém vai dizer, mas o que suicídio tem a ver com isso? Suicídio, ele também é uma das resultantes da poluição ambiental. Por quê? Porque muitos venenos, inclusive muitos agrotóxicos, afetam o sistema nervoso, causam depressão. E o desfecho final da depressão, infelizmente, em muitos casos, é o suicídio. Então, eu trouxe aqui os índices de suicídio por 100 mil habitantes na microrregião de Curitibanos, e a gente vê novamente que a microrregião de Curitibanos, para o sexo masculino, tem índices muito superiores a de Santa Catarina e ao do Brasil. E para o sexo feminino também. Esses índices um pouco variáveis é porque a população é menor. Então, quando a gente tem uma população menor, a variação é maior. Mas vejam aqui para o sexo feminino também. Quanto que é maior? Na microrregião de Curitibanos, a taxa de mortalidade por suicídio é 100% maior do que a taxa brasileira, por 100 mil habitantes. Nesse período, a média, e enquanto que para o sexo feminino, 63% maior do que a taxa brasileira desses anos, de 2013 a 2022, 10 anos. Então, aqui eu trouxe o livro Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, um livro que eu organizei, tem vários capítulos, cada capítulo escrito por um grupo de pesquisadores, é um livro científico, tem citações e referências da literatura, e tudo que eu falei aqui, em grande parte, é tratado nesse livro também. É um livro de 2018, mas ele continua bastante atual. E ele está disponível gratuitamente na internet, também pode ser comprado pela editora. Quem quiser comprar pela editora também está disponível. Eu também tenho o meu currículo Lattes, eu mantenho atualizado, porque lá tem os livros, os capítulos de livros, artigos científicos, estão todos disponíveis no Google, é só quem quiser pegar lá, pega, quiser ler sobre esse assunto. Também tem um canal no YouTube, né? Então, quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, esse livro é bem interessante. E tem as palestras, e tem os livros, e tem tudo mais. E muito obrigada pela atenção e espero que tenha contribuído para uma compreensão melhor desse panorama, né, que a gente vê na microrregião de Curitibanos, mas também que muitas coisas se expandem para o Brasil inteiro, se referem também ao Brasil inteiro. Muito obrigada.